Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo mais um episódio aqui do RH Sem Filtros e hoje em mais um episódio da nossa série super especial em parceria com a Lip e com a Start para falar sobre empregabilidade jovem, muitos temas relacionados a jovens no mercado de trabalho, super importante, trocando com muitas pessoas especialistas de grandes empresas do mercado. Estamos com uma convidada muito especial, daqui a pouco a gente já chega nela. Eu sou a Camis, eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo castanho com mechas loiras até a altura do ombro. Tô vestindo aqui uma blusinha de lã, porque hoje tá frio em São Paulo. A gente tá aqui em São Paulo no escritório da GUP, no estúdio do RH Sem Filtros. Então aqui no meu fundo tem duas paredes fazendo esquina, uma cinza e uma azul. E a gente tem a logo do RH Sem Filtros aqui na nossa televisão aparecendo também. Boa. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam animados para essa conversa que eu tô. Acompanho a nossa convidada há algum tempo e tô super feliz com esse momento. Eu sou o Matheus, sou um dos fundadores da Lip. Eu sou um homem branco, estatura de 1,65, cabelo loiro, escuro, uma barba rala, tô vestindo uma camiseta preta básica e tô no fundo de parede cinza. Super animado com esse momento. Ana, seja bem-vinda. Quiser aí se apresentar. Super obrigada, feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. Para falar de juventudes é comigo mesma, adoro. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, hoje estão lisos, eles são cacheados, mas hoje estão lisos, cabelos curtos pretos. Estou vestindo um blazer preto, uma blusa com uma rosa vermelha na frente, o fundo aqui ele é cinza e azul também. Muito boas-vindas, Ana. Muito obrigada por você ter topado bater esse papo com a gente. Acho que pra gente começar do começo, queria muito que você trouxesse um pouco, assim, da sua trajetória até. A gente estava conversando aqui nos bastidores, você tem uma história super legal, que eu acho que pode se relacionar com muitas pessoas que estão ouvindo a gente. Então, se puder contar como que você chega, o que você faz hoje na Unilever também no Brasil, para dar esse contexto geral pro pessoal. Bom, eu sou sou nascida no ABC paulista, filha de metalúrgico e de uma dona de casa, né, que parou de trabalhar para cuidar da família, dos filhos. Meus pais não tiveram acesso ao estudo, né, concluíram o básico ali. E tenho uma irmã, cunhado, sobrinho, sou a tia Tite do Derek, que é o papel que eu mais amo exercer nessa vida. E sou oriunda de escola pública, né? Então estudei toda a minha vida em escola pública. E quando eu entrei na faculdade, aí eu fiz faculdade particular porque eu já trabalhava. Então acho que aí é um ponto já que conecta muito com a nossa conversa. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então, são 35 anos trabalhando em RH e eu tive uma oportunidade numa multinacional por conta de curso técnico. Sim. Então eu fiz o ensino médio, eu fiz ele nível técnico e tinha um programa, no ABC as multinacionais ali automotivas, tinha um programa de estágio para nível técnico. E aí eu entrei nesse programa e eu costumo dizer que isso mudou a minha percepção de futuro mesmo, né? Hoje eu tenho consciência disso. Naquele momento eu queria só trabalhar e poder fazer faculdade, que eu não sabia se isso ia ser possível ou não, né? Faço faculdade de psicologia. Também não é uma coisa que assim, desde criança eu queria ser psicóloga, tal. Nunca tive isso. Foi uma decisão logística, né? Eu prestei vestibular no Mackenzie para Direito, na Fundação Santo André para Administração e na Metodista para Psicologia. E eu já trabalhava. Tá. E aí eu falei, gente, não dá para ir para o Mackenzie, né? Fui efetivada na empresa com 17 anos. Falei, não dá para eu ir para o Mackenzie, né? Trabalhando 7 horas da manhã. Eu entrava às 7 horas da manhã naquela época. Nossa. Trabalhava das 7 às 5. E resolvi fazer metodista porque logisticamente era mais fácil, mas me apaixonei, né? Costumo dizer, me autodefinir como gentóloga, que eu gosto realmente das pessoas, das histórias das pessoas, de estudar comportamento humano. E a minha carreira toda foi em recursos humanos, então trabalhei nessa montadora há muitos anos. Depois eu peguei o boom da certificação de ISO 9000 e aí fui trabalhar como instrutora de treinamento, já como consultora autônoma. E depois eu volto de novo para essa empresa, sou convidada a voltar para essa empresa, só que na Bahia.
E aí eu mudo de São Paulo para Bahia em 2001 e fico 14 anos no Nordeste. Uau! Então esse é outro tempão. capítulo também da carreira que é interessante. E aí eu trabalho na indústria automotiva por mais 7 anos, saio e vou para bens de consumo. Aí eu vou para Coca-Cola, fico quase 5 anos. Isso ainda lá no Nordeste? Nordeste. E na Unilever eu entrei no Nordeste. Olha só, eu entrei para ser RH das fábricas que a Unilever tem no Nordeste. Fiquei 3 anos lá. No total, 14 anos no Nordeste. E aí eu volto para São Paulo pela Unilever. E tô aqui em São Paulo de volta há quase 9 anos. Tá. Na Unilever eu vai fazer esse ano 13 anos. Já fiz de um tudo lá dentro da Unilever. Então, assim, já fui RH para fábricas, já fui RH para vendas, já fui RH para as áreas de suporte. Só não fui RH para marketing. E tô na área de desenvolvimento organizacional e equidade, diversidade e inclusão há 4 anos, que é a minha área de carreira. Tá. Eu trabalhei a vida inteira com a área de desenvolvimento organizacional, né? Implantação de universidades corporativas, na época que isso era a moda, nada mais é do que desenvolvimento, né? De liderança, inclusão de jovens. Então, hoje, dentro do que eu faço, eu sou responsável por marca empregadora, equidade, diversidade e inclusão produtiva de jovens, os programas de inclusão produtiva de jovens, desenvolvimento de liderança, e todas essas agendas, elas são interconectadas com as agendas de negócio da Unilever, dos diferentes negócios que a gente tem lá. Muito legal. Adorei. Para compartilhar com a gente. Aí, assim, né, fiz psicologia e fui fazer pós-graduação. Acho que isso também é importante falar, porque o jovem, ele pensa que ele tem que fazer pós-graduação logo depois da universidade e tal, aquela aflição toda, né? Eu fui fazer minha pós-graduação 10 anos depois de formada. meu MBA 20 anos depois de formada. Sim. Então, assim, o que vai determinar a sua trajetória é a sua responsabilidade, o seu compromisso, a sua habilidade de aprender, né, de não achar que você tem verdades absolutas. Acho que é isso que vai desenhando a sua carreira, né? E não, as graduações são importantes, né, sem dúvida nenhuma, mas o que vai contar mais, eu tinha um chefe que falava, o que conta mais é o seu tracking record positivo, que nada mais é do que a sua credibilidade, né? Cumpra os prazos, aprenda, esteja aberto, colaborativo, isso é que vai determinar a sua trajetória, né? Muito legal, adorei. E acho que até como eu comentei, né? Eu sigo a Ana há algum tempo nas redes sociais, justamente por essa pauta. E a Unilever no Brasil tem uma agenda muito ativa. Sim. Quando a gente fala de juventude, de inclusão produtiva. De onde veio essa pauta? Por que vocês começaram a olhar? Por que isso é tão forte para vocês e vocês olham com tanto carinho? Tem uma história muito forte que é do programa Trainee. A Unilever, o programa Trainee dela, o primeiro programa Trainee dela, se eu não me engano, esse ano faria 58 anos. Nossa! Foi o primeiro programa Trainee do Brasil. Então, assim, essa tradição de desenvolver jovens líderes vem dessa história. Foi sendo adaptado ao longo do tempo. E aí vem lei de estágio, vem lei de aprendiz, enfim. E aí você vai buscando fazer o seu melhor. Então, assim, há muitos anos, essa é uma agenda que é parte da agenda do DNA da companhia. Né? E a gente busca sempre ir acompanhando os movimentos que estão acontecendo. Então, nós tivemos momentos onde o programa Trainee é aquele programa que todo mundo sabe, né? Aquele programa onde a gente só recrutava universidade de primeira linha, inglês, fazer intercâmbio, etc. A gente passou por isso também, obviamente. E acho que a gente tem que ter orgulho de tudo que foi construído, porque tudo que a gente construiu nos trouxe aprendizados até, também, exatamente, né? O programa Aprendiz, a gente também passou pela fase dele estar só nas fábricas e não no administrativo. O programa de estágio também olhando faculdade, idioma e tal. E aí eu acho que mais recente, essa história mais recente dos últimos 5 anos, é realmente a gente repensar o que a gente estava fazendo com os programas. Sim. E como que a gente poderia conversar mais com o público que é o consumidor da Unilever, né? A gente está em 100% dos lares brasileiros, né? Então, não dá para a gente ter os programas iguais, Sim. né? O programa de aprendiz, ele passa a ser realmente a nossa primeira
primeiro programa de entradas de juventudes na companhia. Então, hoje a gente tem mais de 400 jovens aprendizes no país inteiro, em todas as áreas, em todas as regionais de vendas, no escritório, em todas as fábricas, com um programa de desenvolvimento. Porque quando a gente fala de inclusão produtiva, é isso. Sim. Esse é o jovem mais cru que chega. É o mais assustado que chega na organização. Sim. E se você trata ele como se ele deveria saber algo que para nós é normal e ele nunca viu, né? Às vezes ele não sabe nem chegar de ônibus onde ele vai trabalhar. Sim. Né? Então a gente foca muito no fortalecimento socioemocional do jovem, ensinar para ele as coisas muito básicas, assim, né? Todo mundo acha que o jovem é digital, mas ele é digital das redes sociais, ele não é digital de ferramentas de trabalho, né? Então, geralmente ele usa as ferramentas que a escola dispõe para ele, alguma coisa assim, mas talvez ele não saiba mandar um convite de reunião, talvez ele não saiba preparar um PPT, então assim, a companhia tem que dar esses subsídios para eles, né? Junto com uma tutoria, que é a pessoa que está ali com ele no dia a dia. Também a gente prepara a liderança para que ela seja essa liderança que seja lembrada de maneira positiva como o primeiro chefe que alguém já teve, né? Eu falo que o meu primeiro chefe, eu não esqueço nunca, a gente tem contato até hoje. Por quê? Porque foi um grande mentor, né? Então, a gente fala muito com os líderes quem que você quer ser na fila do pão, né? Você quer ser o líder que vai traumatizar ou você quer ser o líder que vai ser lembrado como alguém que ajudou o jovem a atravessar a ponte, né? E o segundo programa de estágio. Sim. Estágio é muito consolidado na companhia há muitos anos. Desde 2019, a gente não olha a universidade, não exige idioma. E a gente tem metas de diversidade para o programa. Então, desde a turma de 2020, a gente tem 55% de estagiários negros, que isso é um número, a gente recruta por ano 120, então a gente está falando de mais de 60 jovens negros. A gente tem meta de mulheres para as áreas de supply chain, que são áreas que têm mais dificuldade de ter e de manter mulheres. Pessoas jovens com deficiência. E a gente tem um percentual de efetivação mais alto que o mercado. O mercado geralmente tem 20, 22, a gente tem 50, 55% de efetivação por ano. Então, esse programa, ele é o pipeline das posições de entrada da companhia. Legal. E o de trainee, a gente colocou ele on hold há 2 anos, no meio da pandemia, porque a gente entendeu que o que a gente estava ofertando não estava atendendo o que o jovem queria. E o que a gente estava ofertando também não atendia o que o negócio queria. Então, a gente deve ter novidades em breve, mas ele é um programa que está on hold. A gente tem ainda trainees, oriundo da turma de 2021. Tem programa de desenvolvimento para eles e tal. Mas lançar no mercado um novo programa, a gente suspendeu em 2022 e estamos estudando como é que a gente retoma. E essa é uma discussão, acho que de todo mundo, né? Não é uma discussão. Sim, com certeza. O nosso programa trainee, ele forma gerentes e a gente quer entender, será que o jovem aguenta ficar 3 anos num programa de formação? Como é que é isso? Então, essas são as discussões que a gente tem tido para poder ter um programa de desenvolvimento de líderes, mas que converse mais com o que a gente está vivendo nos dias de hoje, né? Muito legal. Você contando tudo isso, né, eu lembrando da minha época de faculdade, que eu me formei também já faz quase 10 anos agora, e que todo mundo prestava o programa de estágio da Unilever, assim, abria e todo mundo, meu Deus, como é que vai? A gente trocava, assim, sobre como que eram as inscrições. A gente fica sempre, todo ano é uma surpresa super positiva. Sim, esse ano que a gente lançou a campanha sem faculdade, né, sem olhar faculdade e tal, a campanha era uma Unilever para todos, para todas e para todes. Que legal. Nós tivemos no programa de estágio 40 mil inscrições. Meu Deus do céu. Olha, vagas. gente, quando a gente fala que tem milhares de pessoas que se inscrevem, de fato. Realmente tem. E aí, assim, a gente tem que cuidar muito do que nos diferencia, né? Claro. Tá bom, isso foi há 4 anos atrás. Hoje, o que nos diferencia, né? É realmente o plano de desenvolvimento estruturado, as possibilidades de efetivação, a mentoria. Esse ano, especificamente, a gente, dentro do programa de desenvolvimento deles, a gente criou um módulo que é voluntário
mas é de liderança social, em parceria Que com legal. o Movimento Jovens do Brasil. O Movimento Jovens do Brasil, a gente é cofundador desse movimento. E é um movimento que criou um programa que chama Desbravar. E este programa é um programa que forma jovens para virarem inspiração para outros jovens em seus territórios. Então é uma maneira da gente ir soltando as formiguinhas aí para elas inspirarem que é possível, que não é impossível você ter uma carreira, que não é impossível você trabalhar numa empresa bacana, porque o universo vai remar contra o jovem. Né? Então é importante a gente ter essa consciência também de que não é só quem está lá dentro da Unilever que está sendo desenvolvido, isso é ótimo, mas como é que a gente faz para esses jovens também desenvolverem outros jovens também. Perfeito, muito legal. E muito do que você do que você fala, assim, mostra o quanto essas estratégias, né, de desenvolvimento, de marca empregadora, de colocação, recolocação de jovens talentos precisam estar em constante renovação, porque o mundo muda o tempo todo, as pessoas, as novas gerações chegam aí, né? E conversa muito também, eu acho, com estratégias e oportunidades de reforçar desenvolvimento e inclusão dentro das empresas, né? Sim. Você trouxe vários exemplos disso. E aí queria explorar um pouquinho mais a sua visão aqui, assim, como que essa estratégia de jovens talentos pode reforçar ou até prejudicar, às vezes, dependendo de como ela é feita, se ela não é renovada, né, eventualmente, essa estratégia de diversidade e inclusão da empresa como um todo, né? Você que olha bastante para isso também. Sem dúvida nenhuma, se você não tem uma preparação interna da organização, se você coloca uma campanha de um programa de estágio diverso, o jovem vai vir para a organização e ele não vai encontrar um ambiente inclusivo. Perfeito. Então, a chance disso dar errado é muito grande. Ou dar certo a duras penas, com sofrimento. Então, a gente tem uma preocupação muito grande de preparar a liderança que está recebendo esse jovem. Né? Ele participa de dinâmicas junto, então ele conhece vários jovens, tem entrevista, ele tem uma preparação antes da seleção. Agora, no programa de estágio, por exemplo, a gente tem 3 módulos dedicados à liderança do estagiário, da pessoa estagiária. A primeira delas vai ser, nos próximos dias, vai falar sobre a juventude brasileira. Por quê? Às vezes a pessoa gestora, ela nem sabe o que está acontecendo no mundo. Né? Então, assim, a gente dá essas informações para ele entender a responsabilidade que ele tem com aquele jovem. E é óbvio que a companhia também é uma companhia que trabalha com diversidade há mais de 15 anos. Então, modificar processos. Ontem a gente teve uma conversa sobre acessibilidade, para a gente poder trazer mais pessoas surdas, por exemplo, para dentro da organização. Como é que a gente dá mecanismos de acessibilidade de uma maneira que seja simples, né? Assim, que não seja difícil, tem que colocar uma ordem de compra para trazer um tradutor. Não, como é que eu aperto um botão e tenho isso? Sim, sim. Né? Então, isso está no DNA da companhia. Sem dúvida nenhuma, não existe continuidade se você não suporta todas as etapas desse processo de desenvolvimento do jovem. Sim. Né? E hoje a gente percebe assim, muitos cases de sucesso. Então, a gente fez e é importante a gente flexibilizar, né, para dar inclusão. A gente flexibilizou a regra de ser o último ou penúltimo anista para o programa de estágio para os aprendizes. Então, os aprendizes eles só precisam ter passado para o 3º semestre ou 2º ano da faculdade. Aí eles podem concorrer a uma vaga de estágio. Então, hoje a gente já tem casos de aprendizes que são estagiários e que podem virar analistas. Sim. E a gente também flexibiliza a contratação, deixa um tempo ele num cargo que é um pouco menor, mas quando ele se forma, a gente faz ele virar analista. Então, assim, você tem que flexibilizar os seus processos para você garantir a inclusão dos grupos subrepresentados, porque senão não tem, né? Se você seguir a regra, você nunca vai conseguir. Então, acho que essa, sim, é um ambiente onde a equidade começa a passar a fazer parte mesmo, né? Você dá as condições que aquela pessoa precisa para ela ter a mesma oportunidade que a outra pessoa que precisou de outras condições para ter a mesma oportunidade. Então, a gente tem isso muito no nosso DNA, né? No lançamento dos programas e na preparação da liderança também. E precisa ser muito intencional, né? Precisa. Sua fala, acho que isso fica muito nítido. Não é por acaso, não é sem querer.
precisa ser intencional de ponta a ponta para que esses jovens entrem e, mais do que fazer parte do programa, eles cresçam ali, né? Porque no final o que a gente quer resolver é diversidade, equidade e inclusão em todos os níveis da pirâmide, não só na base. Sim. Acho que é um trabalho bem... E é assim, não é fácil, gente. Não assim, é. Aqui a gente tá contando a parte que dá certo. Mas assim, certo. tem todo ano, tem o líder que fala, ai não, mas eu preciso de um perfil assim, assado. Todo ano tem um líder que fala, ai não, mas o meu aprendiz tal. Ai, mas essa juventude... Mas assim, a gente está aqui para isso. É um processo. A gente isso, está né? aqui para ir Sim. trabalho assim, de conscientização, de ir transformando e garantir que a grande maioria esteja dando certo, Sim, né? Você não pode claro. ter o contrário, né? Claro. E esteja atendendo a necessidade do negócio, que acho que isso também é importante para a conversa não ficar uma conversa assistencialista ou social. Sim. Então, assim, os nossos estagiários todos têm um projeto de negócio para entregar. No final, eles participam de um pitch. No final do programa de estágio, eles participam de um pitch com toda a liderança da área deles, onde todos os estagiários daquela área apresentam o projeto que eles estão fazendo. Sim. E aí o líder pode ver os outros estagiários, pode ver o estagiário dele, enfim, a gente chama todo mundo. E isso também é uma responsabilidade importante. O projeto tem que conversar com alguma necessidade de negócio da área. Perfeito. Porque senão fica só uma coisa meio assistencialista. E eu Sim. digo que, em especial, o programa de estágio é muito interessante, eu acho isso. Quando termina a universidade, acabou a vida de estudante. Eu falo isso para eles. Sim. Eu falo, olha, acabou o estágio, acabou a vida de estudante. Porque a partir dali você é visto como um profissional. Outra fase. Aham. Você pode fazer pós-graduação. Gente grande. Você pode fazer a pós-graduação, exatamente. Sim. Mas a pós-graduação não vai mais te ver como estudante. Sim. Vai te ver como um profissional. Com certeza. Então, assim, é muito importante. Essa fase do estágio ela é muito importante no desenvolvimento do jovem. E por isso que a gente fala, ó, desenvolver dói. Então, você vai passar por situações que você nunca passou. Vai te dar muita insegurança. Mas por isso que você tem um mentor, você tem o gestor, você tem a gente que vai poder te ajudar a você dar certo. Porque a hora que terminar, acabou. Você vai procurar emprego. Sim. Ou na Unilever ou em outra empresa, você vai procurar emprego. E é nossa responsabilidade te deixar pronto para que você possa efetivamente procurar um emprego e possa, eu falo que é atravessar a ponte de mão dada com ele. Né? O profissional está lá do outro lado da ponte. Ó, vai lá, não é ele, não pode ir sozinho. Você tem que atravessar com ele de mão dada. Então, acho que tem uma responsabilidade muito grande de entrega dele para o mercado de trabalho no final do programa. É isso que a gente busca, que a experiência dele seja incrível para que ele possa realmente procurar um emprego, uma vaga dentro da Unilever e tenha êxito também. Porque assim a gente faz ele não voltar para o desemprego. Sim. Perfeito. Né? E inclusão produtiva de jovens passa por isso, né? Passa por a gente trabalhar para que ele não perca a empregabilidade dele. Né? E aí a conta fecha para o jovem e fecha para a Unilever, Sim. né? Pra Fecha pras duas empresa, não, pontas. total. Isso, eu achei muito interessante isso que você trouxe, assim, de o que fazer para não parecer assistencialismo, porque tem uma grande entrega, né, para o jovem, mas como negócio, eu acho que para a Unilever, assim, como uma empresa de bens de consumo, que é muito consumida, né, em 100% dos lares, também os hábitos de consumo vão se renovando. Para vocês é muito importante ouvir, saber como que isso, ter esse feedback. Então, essa troca é valiosa e eu acho que isso vale para todas as empresas, assim, de forma geral, né? Então, acho que é muito legal essas práticas que vocês trazem, assim, é super interessante. E até pegando um gancho que você trouxe, né, de grupos subrepresentados, acho que quando a gente fala de inclusão desses grupos no mercado de trabalho, ou até a gente expande para a geração Z e a entrada, existe muito um sentimento, um viés de escassez sobre tanto os grupos quanto sobre a geração Z, e vários estereótipos são criados em volta de ambos. Como que você tem percebido essa chegada? Quais são as características que você realmente identifica nessa juventude e que talvez sejam diferentes do que a gente está acostumado? Eu concordo muito com você, o tanto de estereótipo que a gente criou, em especial para a geração Z, né? E eu falo que tem uma pandemia no meio dessa história que não é menor. A gente não fala mais dela, mas o impacto que ela teve na juventude Muito grande. é muito grande, né? Então, uma característica que a gente vê claramente no jovem, seja o aprendiz, seja o estagiário, é medo.
Eles são muito inseguros, mas é por medo. Uhum. E é um medo, uma ansiedade ligada ao futuro. Uhum. Então, assim, no primeiro dia é: e se eu não for efetivado? Sim. É sempre ligado, assim, uma ansiedade ligada. Tem ansiedade que é ligada à situação real dele. Sim. Ah, meu pai brigou com a minha mãe, minha namorada terminou comigo, Uhum. tô com sono. Tá. Então, assim, tem uma coisa que é a ansiedade que é ligada à vida cotidiana dele, mas tem uma ansiedade ligada ao que vai acontecer no futuro. E se eu não der certo no estágio? E se eu for mandado embora? E se o meu chefe? E se o projeto? Muito grande. Sim. Então, isso é claríssimo para mim, que a empresa ela tem sim uma responsabilidade grande de dar suporte socioemocional para que ele se sinta seguro para fazer o que precisa ser feito. A gente tem casos de jovens que travam, recebem um e-mail e travam, não sabem o que fazer com aquilo. Uhum. É pura insegurança, puro medo. E ele precisa realmente que a gente pegue na mão dele. E isso não quer dizer que ele sabe menos. Eles muitas vezes não têm segurança para mostrar o que sabem. Por medo, por não saberem como é que vai ser a reação. E eu acho que essa geração, ela sofre uma coisa que eu não sofri, né? Na época que eu era jovem. Eu falo que eu ia, acontecia alguma coisa, eu ia para casa, dormia, chorava a noite inteira e tal. Era assim que a gente resolvia as coisas, voltava. Mas a gente lidava com a emoção. Sim. A rede social, o mundo da internet, faz você ficar conectado com aquilo que não te faz bem 25 horas, 24 horas por dia. Né? Então tem um fator de comparativo que as redes sociais trazem para o jovem que está inseguro, que emocionalmente não estrutura não lida com as suas emoções, muito grande. Então isso é um fator que você não pode descartar. Sim. Né? Então acho que a abertura para diálogo, para entender o que está acontecendo, para ouvir exatamente assim de maneira atenta o que ele está passando, sem rotular, sem... Isso é algo que é muito importante nessa fase. Sim. E de novo, né, isso faz parte da preparação dele para ele ser um profissional. Perfeito. Né? Então a gente vai estimulando e isso é todos os dias, né? Todos os dias. E eu fico com a impressão, parece que às vezes a gente não aprende com o que já aconteceu. Porque esse julgamento sobre a geração Z já aconteceu com a Millennial, com a X. Totalmente. Sempre vai ser diferente, vai ser, né? Eu acho que eu sou Millennial, eu sou quase Z, tô ali no meio do caminho. E quando eu entrei era, nossa, os Millennials, vão acabar com o mercado de trabalho, vai estar tudo... E a gente aprende, a gente precisa aprender a lidar, né? Não é um lado ou outro, é o meio termo entre essas duas coisas. E tudo se ajeita. Sim. Né? E você fala da ansiedade, né? Essa é uma geração ansiosa. Gente, a minha geração é ansiosa na juventude. Vocês também, com certeza. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Sim. Então, assim, né? Eu falo, meu pai é ansioso, meu sobrinho, que tem 8 anos, é ansioso também. Sim. Nós todos somos. Sim. Então, assim, não é um prêmio da geração Z, entendeu? Muito pelo contrário. Eu acho que em relação à ambição, os jovens de 20 anos atrás... Eles eram muito mais. Eles queriam ganhar o primeiro milhão até os 40 anos, ser diretor até os 35. Eu sou da geração performance, né? Que é aquela geração que queria engolir o planeta de qualquer maneira, né? Então, eu acho que essa geração, em relação a essa ambição, olhava o trabalho de um jeito. Essa geração agora olha o trabalho de outro jeito. Do mesmo jeito que o meu pai olhava o trabalho de outro jeito. Claro. Minha mãe olhava de outro jeito. Então não tem melhor ou pior. Mas tem um olhar e uma visão de mundo deste tempo que a gente não pode desconsiderar. Não posso ficar querendo... Não posso dizer que eles são menos ambiciosos. Porque eu fui ambiciosa. Sim. Quando eu era da idade deles. Sim. Não posso fazer essa comparação. Porque o mundo... Aquele tempo era este tempo é outro. Claro. As ambições são outras, eles trazem muito mais preocupação em conciliar aspectos da vida que talvez a minha geração na juventude não tinha menor importância. E essa é a evolução das coisas, é a evolução do mundo do trabalho. Né? Não tem uma regra, né? Você tem que ir evoluindo, porque é assim que o mundo está vivendo nesse momento. Perfeito. E é uma adaptação...
de ambos os lados, Sim, assim, né? sim. Quando você está falando sobre uma pessoa jovem que está entrando no mercado de trabalho, tem que acontecer uma adaptação, assim como pessoas de outras gerações que já estão no mercado de trabalho também têm que se adaptar. Então, essa troca que você falou, e aí essa troca humana, né, sempre vai ser muito importante, né? Em todos os processos e novas gerações e transições, exato. Eu fiz 50 anos o ano passado, então agora eu falo que eu sou 50 mais. E é interessante, porque a imagem que se tem das pessoas com 50 anos é de alguém muito mais velho. Sim. Então, quando eu falo que eu tenho 50 anos, muito raramente as pessoas não se espantam. Falam, nossa, 50, imagina, você não parece. Tem gente que fica dolorido com isso. Eu acho super natural. Por quê? Sim. A imagem das pessoas, que as pessoas têm na sua mente, de pessoas com 50 anos, são pessoas mais velhas, resistentes. Sim. Não sei se é isso. Mas precisa atualizar, né? Precisa atualizar. Precisa atualizar essa visão. Outro dia eu estava conversando com jovens de 22 anos, três jovens, e eu falei, gente, vocês precisam atualizar a versão de 50 anos na cabeça de uma mulher de 50 anos para este tempo, porque eu olho para as mulheres de 50 anos que trabalham comigo, que estão junto comigo, todas são como eu, ou melhor do que eu. Então, assim, atualiza a versão aí, dá um upload aí, faz um upskilling aí dessa versão, porque é isso, a gente precisa se adaptar ao que a gente tem na Unilever 4 gerações trabalhando juntas. Né? E pessoas que têm 35 anos de companhia e pessoas que têm 1 ano de companhia. Sim. Então, a gente tem que estar aberto a aprender constantemente, né? Sem preconceito, sem rótulos, mas aprender. Mentoria reversa funciona muito. Ah, é muito legal. A gente já viu algumas boas práticas. Assim, eu gosto muito, assim, de almoçar com um aprendiz, de estimular que os líderes vão, conversem com o aprendiz, com o estagiário, pergunta da vida, tal. Porque isso ajuda a gente a ir ampliando a nossa percepção de mundo, né? E não ficar naquele espaço, naquela bolha, naquele espaço que a gente está acostumado a estar, né? Perfeito. E Ana, falando sobre o tema jovem aprendiz, né, que a gente está explorando de uma forma bem ampla aqui, vários olhares, aqui no Brasil existe uma obrigação legal, né, de jovem aprendiz, e em muitos momentos, e aí acho que não só jovem aprendiz, mas vários outros grupos, né, às vezes o tema é bem tratado como cota, como cumprimento de cota. Você já trouxe um pouco sobre isso, né, de como fazer para não ser exatamente assim. O que na Unilever vocês estão fazendo para ir além? Como que vocês atuam nesse sentido, assim, com os jovens aprendizes? Esse ano, final do ano passado, a gente assinou, a gente participa do Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva de Jovens, que é uma iniciativa do Ministério do Trabalho, da OIT, da Unicef, com apoio do Pacto Global Brasil, né? E lá eles mostraram alguns dados que assustam, né? Então, assim, se as empresas cumprissem a legislação, nós teríamos mais ou menos 1.200.000 jovens empregados, né? Empregados, porque recebe salário e tal, né? Nós temos 700.000 jovens aprendizes. Ou seja, tem oportunidade aí para 600.000 jovens no mínimo, né? Eu acho que tem uma tomada de consciência que é importante quando você fala de assumir que você vai cumprir uma lei. Tem uma tomada de consciência ética, que você prefere pagar uma multa, a gente ouviu muito isso. Eu prefiro pagar a multa por não ter, do que ter que ter um jovem todo mês na minha folha de pagamento. A gente já ouviu isso também. Então, tem uma tomada de consciência daquele que é o empregador, né, de entender que ele está contribuindo para o futuro, né? Porque qual que é o grande problema? Quando você tem jovens que não têm acesso ao trabalho, eles podem se tornar adultos economicamente inativos. Eles vão para a informalidade, eles vão fazer a vida deles. Isso não tem a menor dúvida. Mas quando você dá o emprego, dá um ofício, dá uma oportunidade estruturada, você está contribuindo para a vida futura desse jovem como adulto. Certeza. Então, aí tem uma consciência, você como cidadão mesmo, né? Assim, para você ser um cidadão correto. A Unilever, ao longo dos anos, também passou por essas fases de
estamos aqui cumprindo a cota, ou não estamos cumprindo a cota. Quando a gente toma em 2015, 2016, a gente fala, não, peraí, vamos fazer uma coisa bacana. E desde então, nosso programa ele é referência para várias empresas e eu sempre acho que ele pode melhorar, assim, que tem coisa que não está dando certo e tal. Mas o que a gente quer efetivamente é garantir que esse jovem possa mudar a percepção de futuro dele. Ele possa ver que é possível ele fazer uma faculdade. E não ele ficar com aquela percepção de derrota, que o mundo dele ali é o que mostra para ele. Então, acho que a responsabilidade das organizações nesse sentido, que é mudar a percepção de futuro do jovem, dando possibilidades para ele, é algo que não tem nem como mensurar na vida de um jovem. Eu falo, eu sou oriunda de uma experiência dessa, porque assim, eu entrei para trabalhar, eu queria trabalho. Se eu ia fazer faculdade, era um luxo, era outra história. E o trabalho acabou me propiciando poder fazer faculdade. Né? Então, a gente precisa ter consciência de que o básico para o jovem é ter um mínimo de segurança financeira. Sim. Ele precisa ter isso, para ele poder propiciar alguma experiência boa para a família ou para ele mesmo. E acho que essa é uma grande responsabilidade das organizações. Né? E também a gente acredita muito, por isso que a Unilever está nessas discussões de políticas públicas, etc., porque a gente acredita que o que sustenta isso ao longo dos anos é realmente políticas públicas que dão acessibilidade e facilitam a entrada desse jovem no mercado de trabalho, né? E não o contrário. Né? Sim, sem dúvida. Perfeito. E até sobre o tema Jovem Aprendiz, existe um potencial de impacto de resultado para o negócio muito grande, né? Como você trouxe, um aprendiz que vira estagiária, depois vai para uma posição de analista. Agora, expandindo essa análise de indicadores, essa conversa sobre indicadores de resultado, o que vocês usam para avaliar se um programa está indo bem ou não? Como que vocês mensuram para a gente deixar de ter aquela conversa assistencialista e para uma conversa mais de dados e resultados? No caso dos aprendizes, hoje a gente, falei, né, que a gente tem em todos os lugares. Sim. Por exemplo, a gente tinha um mito de que não dava para ter jovem aprendiz nas áreas de vendas, como promotor, né, de vendas. Sim, porque o promotor é aquele que fica repondo os produtos na gôndola. Hoje a gente tem jovens aprendizes para essa posição. A gente desenvolveu um programa junto com o nosso parceiro. Um indicador de sucesso é o quanto eu estou aproveitando esses jovens no cargo de promotores. Porque eles estão sendo... Estou investindo na preparação de alguém que, se eu tenho... É uma área que tem muita rotatividade, né? Se sai alguém rapidamente, eu coloco alguém ali. E isso impacta meu tempo de recrutamento, enfim, né? O tempo que aquela vaga fica aberta, tudo isso impacta. Quando a gente vai para as áreas administrativas... quantos deles vão fazer nível superior e quantos a gente consegue aproveitar no programa de estágio. É interessante que ano a ano esse número vai subindo. Né? Porque vai vendo que é possível, né? Ele vai vendo outras... vendo exemplos, né? Representatividade é tudo. Nossa, né? Sim. Porque o próprio aprendiz, ele fala, não, ela era aprendiz, ela foi fazer... então eu também posso. Isso é a representatividade faz isso, né? Nas fábricas, como é que eu aproveito esses jovens em funções técnicas das fábricas também. Então, a gente acompanha, a gente quer muito, falo que eu tenho um sonho de criar um alumni, talvez, para entender como é que é a vida daqueles que saem. Depois. Porque a gente não tem vaga para todo mundo. São 400 jovens, 440 por ano. A cada 15 meses, saem em média 50 jovens e entram novos 50 jovens. Então, nenhuma empresa consegue absorver tudo isso. Sim. Mas assim, o quanto que a gente consegue deixar ele pronto para ele poder ir buscar trabalho. Talvez ele foi promotor, ele vai buscar trabalho no mercado ali da cidade, onde ele foi nosso aprendiz e consegue um trabalho efetivo. Esse depois é que a gente não consegue acompanhar ainda, mas que é super importante, que é a empregabilidade dele pós-programa. Né? Isso é super importante. Muito bom. Muito bom, Ana. Estamos chegando ao fim do nosso papo, infelizmente. Como sempre, passa muito rápido e muito rico, cheio de insights. Queria abrir esses últimos minutinhos para você também deixar um recado final, se você quiser alguma dica para as empresas, para as pessoas que estão ouvindo a gente, sobre como acelerar esses jovens talentos. A minha visão, eu falo isso em todos os lugares, começa.
De algum lugar tem que começar. Com um aprendiz. Uhum. Começa com um estagiário. Perfeito. Mas começa assim, você está num cargo de liderança, descobre quem é o aprendiz da sua empresa e vai lá almoçar com ele um dia, paga o almoço dele e pede para ele contar a história dele, porque isso vai te atravessar de diferentes formas. Então, essa é a minha dica, assim, começa. Sim. E tem 1 milhão de pessoas que podem ajudar a começar. Uhum. Quem quer começar, pode ajudar a começar. Tem um monte de parceiros, tem um monte de empresas que podem falar, eu quero ter um programa aprendiz, eu preciso de 2. E uma outra coisa que eu costumo dizer para quem está nos RHs das empresas é assim, a gente tem uma tendência a pensar no todo. Tá. Começa com os comparsas que compram a agenda. Cria cúmplice. Cria parceiros no crime, entendeu? Sim. Então, assim, é a Camila, é o Matheus, é a Ana, quem é que quer ter um aprendiz? Vamos fazer com ele. Sim. Vamos fazer dar certo, porque geralmente o FOMO dos outros funciona. Então, assim, 2 dicas. Começa, busca comparsas e esteja próximo dos jovens. As 3 dicas, acho que essas são as mais importantes. Muito bom, saí com várias lições. Já esse de cúmplice, vou adotar na próxima conversa, que acho que é mas é verdade, às vezes a gente fica pensando, mas verdade. Aqui não dá para implementar um programa, porque o presidente não quer. O nosso programa na área administrativa de aprendiz em 2016, nós começamos com 20 jovens aprendizes no prédio, na sede da Unilever, com 20. Fizemos treinamento de tutor, tudo bonitinho. Tudo sem falar nada para ninguém. Hoje eu tenho 150. Olha só. E você tem os exemplos, né? As pessoas vão vendo e vão... Sim, exatamente. Hoje eu tenho 150. Assim, as secretárias, não, pelo amor de Deus, a minha aprendiz saiu, eu quero um. Então, cria esse movimento positivo que as coisas vão andando. Elas vão andando. Muito bom. Ana, muito obrigada mais uma vez por ter topado bater esse papo com a gente. Obrigada, Matheus, pela parceria. Mais um excelente episódio que eu vou ouvir de novo, porque sempre a gente fica com insights, assim. Espero que vocês também tenham curtido bastante aí ouvindo a gente. E até a próxima. Obrigada, gente.